Muito bom dia, meu querido irmão, meu querido amigo, graça e paz em Cristo Jesus. Mais um domingo, quando celebramos o nome de Jesus juntos, mas também nos encontramos através da internet. E eu quero até incentivar você a deixar uma mensagem no nosso chat. Se você está nos visitando, nunca participou de um culto da Igreja Batista Betel, se identifique e faça até um pouco mais. Mande uma mensagem para nós, para o número de WhatsApp que está aí na tela. Se apresente, se você tiver algum pedido de oração, nós queremos orar com e por você. Diga de onde você é, para nós sempre é um prazer interagir com os nossos amigos, com os nossos irmãos de outros lugares. E você que já faz parte da Igreja Batista Betel, também compartilhe conosco alguma necessidade, algum pedido de oração. Nós somos uma grande família que se reúne, não apenas aos domingos, através de um culto remoto. Nós nos reunimos todos os dias, porque cada um, onde está, faz parte do corpo de Cristo Jesus. E nós nos reunimos não só para cantar, não só para nutrir comunhão, não só para estudar a Bíblia, mas nós também nos reunimos para testemunhar de Jesus e para dizer que vale a pena pertencer a Cristo Jesus. E é com esse coração que eu te convido a celebrar, cante cada uma das canções, ore nos momentos de oração, estude a palavra de Deus, participe conosco, que o seu coração hoje esteja radiante de alegria, porque você faz parte do corpo de Cristo e você, meu amigo querido, celebre conosco. É um grande prazer ter você por aqui. Vamos cantar, vamos louvar ao nosso Deus. Nos alegramos na presença de Jesus. Estamos aqui para louvá-lo, amém? Onde você estiver, cantemos juntos. Vamos lá? Ele nos liberta da escuridão, e que o amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. E treme a terra ao som de trovões, sem ar eu fico admirado, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhoso amor, sua graça me alcançou, morreu em meu lugar, a minha cruz levou, a vida dele para me libertar. Jesus, eu canto o seu amor por mim. Vamos lá. Quem traz a ordem a todo caos, quem faz o órfão o filho torna, o Rei da Glória, é quem governa nações e reinos com a verdade e com justiça, o Rei da Glória, que brilha mais que o sol. Maravilhoso amor, a graça me alcançou, vida dele para me libertar. Jesus, eu canto o seu amor por mim.
Celebramos ao Rei que morreu, digno, que ressuscitou. Aleluia! Estamos juntos. Vamos lá. Santo é o Rei que morreu, digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu, digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu, digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu, santo, 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 maravilhoso amor, sua graça me alcançou, morreu em meu lugar, a minha cruz levou, a sua vida deu, para nos libertar. Jesus eu canto, maravilhoso amor, sua graça me alcançou, morreu em meu lugar, a minha cruz levou, a sua vida deu, para nos libertar. Jesus eu canto no seu amor por mim. Maravilhoso amor, maravilhoso amor. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Enche-me até que em mim se ache só a ti. Então
Usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta. Quero ser usado novamente pra que te agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Que privilégio para nós, Senhor, podemos ter um Deus tão maravilhoso que cuida do nosso deitar enquanto a gente dorme, e quando a gente se levanta, esquadrinha o nosso andar, o nosso caminhar, sempre está presente. E que privilégio é podermos ser usados por Ti naquilo que o Senhor quer fazer. Que possamos estar atentos à Sua voz, aquilo que o Teu Santo Espírito nos toca, para que a gente seja bênção aonde estiver. Seja estendendo as mãos, seja dando uma palavra amiga, seja orando por pessoas. Deus, obrigado, Pai. Nesse momento visita cada pessoa que assiste esse culto. Que não faça de nós apenas espectadores, Senhor, mas que nós possamos de fato participar, que o nosso coração esteja voltado para o Senhor. Sonda-me, usa-me, conhece-nos, ó Deus. Louvado seja o Seu nome. Faz a Tua obra no nosso coração. E que em tudo que fizermos, façamos para glorificar o Teu nome. Louvado seja o Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Eleição Betel 2020. Veja o resultado da apuração do seu voto. Agradecemos a sua participação. Curso de noivos online, dias 19 e 26 de setembro. Garanta hoje mesmo sua inscrição. Drive-Thru da Esperança 3, dia 13 de setembro. Pratique solidariedade. Vigília online, dia 18/9, a partir das 20 horas. Participe você também. Juntos em oração. Betel Run, de 1 a 30 de setembro. Transforme quilômetros em cestas básicas. E aí, aceita o desafio? Esse é o momento de dedicação de dízimos e ofertas. Aqui embaixo você tem os dados bancários da nossa igreja e o QR Code. Sinta-se à vontade para ofertar e dizimar nesse momento em que juntos cantaremos até que Ele venha. O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Tua graça
Jesus voltará. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Traça-me alcance, pra ti quero viver, compartilhar do grande amor que podemos ser na vida de alguém. Depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Por quê? Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Ele é a razão que nos faz continuar. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por ser esse Deus. A razão da nossa caminhada, a razão de enfrentarmos todas as batalhas, a razão de trabalharmos juntos em prol do Teu reino, nessa missão que é do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por todo o cuidado que tem tido conosco, por Tua forte mão nos sustentar e sustentar a cada irmão da nossa comunidade de fé. Senhor, te rogamos que o pão não nos falte à mesa, que não nos falte a Tua presença, que não nos falte o Senhor Jesus em nossas vidas. Em nome de Jesus, cuida de cada um de nós, hoje e sempre, nos mantendo cada dia mais firmes e certos de que o pão da vida a gente sabe onde está e que a água que mata toda a sede é o nosso Senhor Jesus de Nazaré. Senhor, nos dá essa convicção de que contigo venceremos e permaneceremos até que o Senhor venha. Nós de já te agradecemos, hoje e sempre, Senhor Jesus. Amém. Como tu queres, Senhor amado, tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser
mensagem desse domingo, na realidade, começou domingo passado. Nós temos lido já, por 2 cultos, o livro de Efésios, capítulo 4, para falarmos um pouquinho sobre o tema Novas Pessoas com uma nova visão de igreja. Eu tenho desafiado você nesses últimos cultos a ter um olhar diferente para a igreja de Jesus. Tenho te levado pela palavra a olhar para a igreja como sendo um grupo de homens e mulheres que se submetem a Jesus Cristo. Um grupo de homens e mulheres que tem um comportamento diferente, um comportamento digno de Jesus. Um grupo de homens e mulheres que tem relacionamentos saudáveis, que são humildes, são tolerantes, são pacientes em amor e estão unidos em um ambiente de paz. Hoje quero ler para você o verso 4 do capítulo 4 de Efésios. E se você esqueceu dos 3 primeiros versos, eu peço a você que leia no final dessa mensagem ou depois desse culto. Mas hoje o nosso foco é para o verso 4, que diz assim: pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Vou repetir, vale a pena você prestar atenção. Olhe lá e marque aí na sua Bíblia. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Que Deus abençoe esse texto lido ao nosso coração e também à nossa mente. Eu não sei se você já presenciou, já participou, já quem sabe até aconselhou um casal que chegou ao divórcio. Ou então noivos que resolveram encerrar o relacionamento antes do casamento. Ou até mesmo um casal de namorados que estava tão firme no relacionamento e de uma hora para outra eles romperam. Se você já acompanhou um casal nessas condições, é possível que você tenha ouvido alguma coisa do tipo: nós chegamos à conclusão que não havia mais nada entre nós. Nós concluímos que não havia mais uma ligação, uma conexão entre nós. Um dos casais que acompanhei, certa vez declarou assim: pastor, nós concluímos que não havia mais amor entre nós, só haviam mágoas. E com mágoas não dá para caminhar juntos. De fato, alguns relacionamentos são rompidos pela falta de uma ligação, pela falta de uma conexão. Mas não só casamentos, noivados e namoros. Relacionamentos profissionais muitas vezes também acabam porque em determinado momento do relacionamento de um membro da equipe, num determinado momento do relacionamento entre um patrão e o empregado, se chega à conclusão que não há mais conexão. Não há mais o desejo de fazer parte de uma equipe, não há mais o desejo de cumprir ordens. E nós poderíamos pegar uma série de exemplos
de relacionamentos que se rompem, de contratos que são quebrados, de uma vivência que é interrompida, porque em determinado momento a ligação entre as partes termina. E não havendo ligação, não existirá relacionamento. O verso 4, que lemos há poucos instantes, ele fala exatamente sobre a ligação, sobre a conexão que existe entre os membros do corpo de Cristo e o próprio Jesus Cristo. O texto nos chama a atenção para o fato de que entre nós e Jesus deve haver uma ligação, uma conexão. Se não existe, então o relacionamento com o Senhor sofrerá um grande abalo e poderá até mesmo ser interrompido. O apóstolo Paulo, ele está olhando para a igreja e vendo que aquele grupo de irmãos, como nós, um grupo de irmãos, estão tão conectados, tão ligados com o Senhor Jesus, que ele é capaz de declarar no verso 4, eles são um só corpo. Eles estão ligados pelo mesmo Espírito. Eles foram chamados por uma mesma esperança. Nós olhamos para o verso e percebemos que há uma ligação tão grande entre aquelas pessoas e Jesus, que salta aos nossos olhos mais uma verdade acerca da nova visão que precisamos ter da igreja. E que visão é essa? A igreja de Cristo Jesus é um ambiente de grande conexão, de grande ligação. É um ambiente onde fazemos parte de uma mesma realidade. E por esse motivo, esse relacionamento entre as pessoas que fazem parte da igreja e da igreja com Jesus se torna um relacionamento fortíssimo. Quanto maior é a ligação, mais forte é o relacionamento. E pensando dessa forma, nós começamos a entender por que ocorrem as quebras de relacionamento. Porque uma pessoa, depois de viver tantos anos com outra, diz que não há mais nada entre elas. Porque um funcionário, porque um amigo, porque um sócio do clube, de repente chega e diz: eu estou saindo. Mas por quê? Porque eu não estou mais aqui. Eu não estou mais ligado. Eu não me sinto parte. Eu não estou conectado. Irmãos, quando falta ligação, falta união, o relacionamento começa a se enfraquecer. Isso às vezes é sutil. Nós nem percebemos no início. Nós nem damos importância. Mas com o tempo, a fraqueza de um relacionamento vai gerando o afastamento, a separação, até que um divórcio, um rompimento de noivado, uma demissão, uma quebra de amizade, até o momento em que um lado e outro não tem mais qualquer elo de ligação.
A Igreja de Jesus é um grupo de homens e mulheres que estão ligados um ao outro, que estão ligados ao Senhor Jesus. Eles são mais do que um grupo. Eles são um grupo cuja qualidade principal é a unidade. Infelizmente, muitas pessoas olham para a Igreja de Jesus como se ela fosse apenas um grupo de pessoas, apenas uma somatória de membros. E elas, lá no fundo de seus corações, pensam realmente que aquelas pessoas que fazem parte da igreja não estão conectadas a ela. Nós temos, irmãos, pessoas que não se sentem parte da Igreja de Jesus, que não se sentem unidas à Igreja de Jesus Cristo. Elas pensam lá dentro de si mesmas que a igreja é apenas um espaço onde pessoas se reúnem. Mas eu devo dizer a você que a igreja não é um espaço. A igreja não é um local de reuniões. A igreja é a somatória de homens e mulheres que estão tão ligados uns aos outros e tão ligados a Cristo Jesus que eles se tornam um só, um corpo, uma família, uma igreja. Alguns não se sentem ligados, não se sentem conectados aos outros e às vezes nem a Jesus, porque eles olham para a igreja como se a igreja fosse um grupo social qualquer. O olhar que eles têm para com a igreja é o olhar que eles têm para uma associação, para um clube, para um time. E aí, eles são capazes até de dizer: eu faço parte da igreja, mas eu não quero me envolver muito. Eu faço parte com a igreja, mas eu não quero que as pessoas me conheçam. Eu faço parte da igreja, mas eu quero manter a minha individualidade. Frases assim mostram que há pessoas que têm a visão errada da igreja. Porque a igreja é um grupo de homens e mulheres que estão unidos, que estão conectados, que estão ligados. E agora, olhando para o verso, nós vamos tentar entender como essa ligação ocorre. O apóstolo Paulo declara que há um só corpo. E aqui já temos a primeira lição sobre essa unidade. A igreja é uma somatória de pessoas que, fazendo parte dela, se tornam não apenas parceiros uns dos outros, mas se tornam um com os outros. O que isso significa? Que eu e você temos uma ligação tão profunda que, como igreja, nós somos um só. Como igreja, não sou eu e você individualmente, mas somos nós. Nós estamos tão ligados que o verso bíblico diz que nós somos um só corpo. É uma só realidade orgânica. Nós pertencemos uns aos outros. Nós nos dividimos e somamos. Eu cedo
eu contribuo, eu faço parte. A realidade linda da igreja é que essa unidade significa que nós, juntos, damos origem àquilo que a Bíblia chama de corpo de Cristo. Assim sendo, a ligação que há entre nós é uma ligação muito grande, é uma ligação muito forte, é uma ligação que custou caríssimo, custou a vida de Jesus. É uma ligação poderosa para anunciar a essa sociedade de que existem homens e mulheres que em Cristo Jesus se unem de uma forma tão intensa que passam a ser um só corpo. Talvez uma das maiores dificuldades que a chamada igreja pós-moderna veio trazer à igreja que sobrevive pela sua ligação com o Novo Testamento, é a imagem de que é possível ser igreja estando longe, que é possível ser igreja sem se conectar, sem se ligar, sem se importar, sem até nesses últimos tempos comparecer. Isso foi minando a visão que as pessoas têm da igreja. E eu já encontrei várias pessoas, e talvez você também já tenha encontrado, pessoas que dizem assim: eu faço parte da igreja, mas eu não quero me aproximar. Ora, segundo esse texto, não é possível fazer parte da igreja sem se aproximar das pessoas. E por que não é possível? Porque a igreja é exatamente a aproximação das pessoas. Logo, se você não quer se aproximar das pessoas, então você não quer ser igreja. Porque a igreja é a ligação, é a unidade das pessoas. E essa ligação, ela ocorre por dois motivos. O primeiro é por causa do Espírito Santo. O texto lido diz: pois há um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo nos une, nos aproxima. Ele trabalha em nós. Ele nos ajuda a compreender a dimensão da ligação que temos uns com os outros. O Espírito Santo nos ajuda a vivenciar a unidade. Ele nos ajuda a perdoar. Ele nos ajuda a ter um relacionamento saudável. Ele nos ajuda a criarmos um propósito espiritual quando estamos junto aos nossos irmãos. O Espírito Santo, que é chamado por Jesus de Paráclito, a tradução consolador não é a melhor para essa palavra. Paráclito é alguém que está ao lado. E o Espírito Santo, ele está ao nosso lado exatamente para nos ajudar. E ele nos ajuda de várias e várias formas. Uma das maneiras que o Espírito Santo nos ajuda estando ao nosso lado é exatamente nutrindo em nós o desejo de sermos unidos aos nossos irmãos. Quando vem a vontade de nos isolarmos, quando vem a vontade de vivermos um cristianismo solitário, o Espírito Santo trabalha em nós. E na plenitude do Espírito, nós encontramos todas as ferramentas para dialogarmos com os nossos irmãos, para compartilharmos a vida com os nossos irmãos, para chorarmos com eles, rirmos com eles, os ajudarmos, sermos ajudados. A realidade do corpo de Cristo depende
do Espírito Santo de Deus. É por isso que a Bíblia diz que nós fomos chamados em um só corpo e em um único Espírito nós fomos aproximados como igreja de Jesus. Mas há, no final do texto, o outro elemento que nos ajuda nessa união, nessa proximidade, nessa experiência comum. O texto diz que nós fomos chamados para uma só esperança, ou numa outra versão, nós fomos chamados em uma só esperança. Que esperança é essa? É a esperança da eternidade, é a esperança da nova vida com Jesus, é a esperança de que nós passaremos como família espiritual a eternidade juntos. Na versão da Bíblia, Mensagem, que é uma paráfrase do Novo Testamento, esse verso aparece da seguinte forma: vocês todos foram chamados para andar no mesmo caminho, para seguir na mesma direção. Por isso, permaneçam juntos de coração e na caminhada. É exatamente essa a ideia. A ideia de que estamos caminhando juntos. Nós temos a mesma esperança, a mesma perspectiva, a mesma busca. Há em nós uma ligação, não apenas para o presente, mas também para o futuro. E talvez aqui exista um outro problema que acaba nos separando. Nós temos perspectivas muito diferentes. Hoje é possível você encontrar na Igreja de Jesus pessoas que têm a perspectiva de ficarem ricos por causa de Jesus. O outro, a perspectiva de resolver um problema determinado através de Jesus. O outro, a perspectiva de conseguir amigos dentro da igreja. Mas o texto fala que nós precisamos construir juntos e buscar juntos a perspectiva da mesma esperança. E essa esperança diz respeito exclusivamente a Jesus. Quando nós buscamos essa esperança, quando nós olhamos para o nosso futuro, para a eternidade, quando nós lembramos das promessas de Jesus, nós começamos a ter o mesmo foco. E aí é mais fácil viver em unidade, porque estamos olhando para o mesmo lugar, ansiamos pelas mesmas coisas, esperamos pelas mesmas promessas. Recentemente, eu estava lendo um livro de Michael Gove chamado A Arte da Conexão. E ele escreveu algo que serve muito bem quando nós pensamos na Igreja de Jesus. Ele disse que sempre há alguma conexão entre as pessoas. Existem conexões, segundo ele, boas e existem conexões ruins. E falando sobre a qualidade das conexões, ele diz que é possível pessoas estarem unidas pelos motivos errados e transformar esses motivos no seu elo de ligação. Isso me fez pensar muito. Pensar nos nossos motivos quando nos reunimos. Pensar nos nossos motivos quando nos imaginamos parte do corpo de Cristo.
E pensando nesses motivos, irmãos, eu comecei a imaginar que nós precisamos falar mais das nossas esperanças em Cristo, para nos unirmos mais, para afunilarmos mais o nosso foco. Nós não podemos, queridos, nos unir por pensamentos, propósitos, motivos errados. Quando temos motivos errados, nós só conseguimos, no máximo, nos aproximar. Mas quando nós temos o motivo certo, a mesma esperança, o mesmo espírito, e ansiamos por ser o mesmo corpo, aí nós não apenas ficamos próximos, aí nós nos tornamos um só. E é essa a visão desse verso que eu quero deixar com você. A Igreja de Cristo Jesus é um grupo de homens e mulheres que estão tão ligados, tão conectados, que eles se pertencem. Eles são um só. Você e eu, através de Cristo Jesus, somos um só corpo. Você e eu, através da ação do Espírito Santo, estamos ligados totalmente. Nós estamos conectados na maior intensidade possível. E é por isso que podemos dizer que somos o mesmo corpo, somos a mesma família, nós fazemos parte da mesma realidade espiritual. Meu querido, eu não sei quais foram as suas experiências no que diz respeito a participar, a pertencer a uma igreja. Eu não sei, você que nos visita remotamente através desse culto, eu não sei o que você já ouviu falar sobre os crentes, e nem sei se você conhece alguém que faz parte de uma igreja e talvez para você ele tenha denegrido, ele tenha colocado uma imagem tão equivocada da igreja. O que eu quero te dizer, meu querido, é que é possível nós termos um olhar diferente e nós construirmos uma realidade diferente de igreja. É possível sim sermos um grupo de homens e mulheres tão ligados, tão conectados, que nós nos sentiremos um só corpo e uma só família em Cristo Jesus. Meu querido amigo e meu querido irmão, a igreja é mais do que um grupo de pessoas que se reúnem. A igreja é um grupo de pessoas que se pertencem através de Cristo Jesus. Olhe assim para a igreja. Pense assim sobre a igreja. Viva dessa forma como membro da igreja de Cristo Jesus. Há problemas na igreja? Claro que há. Afinal, nós fazemos parte dela. Existem frustrações dentro da igreja? É claro que existem. Talvez nós mesmos tenhamos causado várias frustrações em outros. Mas ainda assim, a igreja é um grupo de homens e mulheres ligados uns aos outros. Então, se algo te perturba, se algo te atrapalha, se algo te impede de viver essa unidade, permita que o Espírito Santo trabalhe em seu coração, trabalhe em sua mente. Permita que o perdão, sendo liberado, reconstrua relacionamentos. E, sobretudo, tenha um foco diferente. Tenha uma esperança diferente.
a esperança de que todos nós vivenciaremos a eternidade juntos. E então, precisamos começar a nos preparar agora mesmo. Eu encerro com uma história real, vivida por mim na minha época de adolescência. Eu, certa vez, participei de um passeio, daqueles que os pais levam os filhos em determinado lugar. Naquele caso, foi um parque recém-inaugurado em São Paulo, o que viria a se tornar o Parque do Carmo. E os meninos da igreja, os embaixadores do rei, eles foram levados pelos pais até lá, logo cedinho, e nós passamos um dia lá com os nossos conselheiros e tudo mais. Na hora de voltar, alguns pais não apareceram. E nós resolvemos colocar todos os meninos dentro dos 2 veículos que apareceram para o retorno. Um detalhe: 5 veículos haviam levado os meninos. Menos da metade os traria de volta. Naquela época as regras de trânsito não eram tão rígidas. Não havia nem em alguns carros cinto de segurança. O que eu sei é que nós colocamos dentro de 2 carros tantos meninos que parecia quase que um milagre de multiplicação de lugares. Um dos carros era uma Brasília e eu fui na Brasília. Eu não sentei no banco. Eu fui lá na parte de trás e não fui sozinho. Outro menino foi comigo. E quando eu lembro daquela cena, nós, suados depois de um dia de atividade, mas dentro daquele carro, cantando, rindo e participando ali de um momento engraçadíssimo. Quando eu lembro daquela imagem, eu lembro da igreja e chego à conclusão de que essa ligação, essa realidade que nós vivemos, ela precisa ser agregadora de tal forma que mesmo com os impedimentos ou com as lutas, nós lá no futuro olharemos para trás e diremos: valeu a pena, vale a pena ser igreja do Senhor Jesus. Seja a igreja, você e eu fazemos parte da mesma realidade espiritual. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu quero colocar em Tuas mãos a minha vida e a vida dos meus irmãos. Meu Pai, nós lemos na Tua palavra que há um só corpo, há uma só igreja. E Deus, nós precisamos de ajuda para ser essa igreja. Ajuda para nos sentir parte um do outro. Ajuda para vivenciar essa unidade tão maravilhosa que nos faz pertencer um ao outro, ser um do outro e nos faz, como igreja, vivenciar uma mesma esperança. Senhor, nos abençoe, nos ajude a quebrar todas as barreiras que nos atrapalham ou até mesmo nos impedem de ser igreja, de ser esse grupo de homens e mulheres que estão conectados uns aos outros. E Deus, se porventura alguém tem alguma mágoa, alguma dificuldade com a igreja, que haja perdão, restauração de relacionamentos e uma nova esperança nesse ou nesses corações. É a minha oração no nome de Jesus. Amém.
Deus te abençoe, meu querido irmão, meu querido amigo. E se essa mensagem falou o seu coração, mande uma mensagem para nós. O número de WhatsApp está aí na tela, nós queremos interagir com você e, de alguma forma, mesmo remotamente, vivenciar a unidade do corpo de Cristo. Deus te abençoe. Fique com Ele. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amaste antes mesmo do princípio do mundo. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos Agora recitaremos juntos o Amém da semana, no anseio de que essa palavra se torne viva em cada um de nós, porque nós temos uma nova visão para relacionamentos. Nós somos um em Cristo. Repita comigo. Temos uma nova visão para relacionamentos. Somos um em Cristo Jesus. Deus em Cristo te abençoe.